Como é que eu calculo essa disponibilidade energética? Né? Eu falei para vocês que a disponibilidade energética é aquilo que sobra de energia subtraindo o gasto energético do treino. Essa é a equação. Então tá aqui. EA é a ingesta energética, é o quanto que o indivíduo vai ingerir, seja o que ele está comendo, seja o que você vai prescrever, diminuído do gasto energético do treino. Só que balizado pela massa livre de gordura. Então, para eu calcular a disponibilidade energética do meu paciente atleta, eu preciso saber o quanto que ele gasta no treino e qual é a massa livre de gordura dele. Então, a ingesta energética é aquilo que você prescreveu para ele. Eu sei, e eu pergunto muito para os nossos alunos, para os meus alunos lá, quando eu estou na pós-graduação, e quando eles montam a dieta lá no final da pós, a gente pede para eles calcularem qual é a disponibilidade energética dessa dieta que você está prescrevendo. Quanto que está dando de calorias por quilograma de massa livre de gordura excluindo o treino. Então, o que você prescreve também tem a sua disponibilidade energética. Ou ainda o que ele vem ingerindo. O gasto energético do treino, o EEE é o gasto energético do treino. Lembra que eu falei que eu não traduzo as siglas porque para vocês poderem procurar. Bom, para isso a gente precisa de fórmulas ou aparelhos, gadgets, que vocês possam, que o paciente possa usar para poder estimar o gasto energético do treino. Hoje tem sido cada vez mais comum, né, principalmente no endurance, o indivíduo já ter o seu relógio, seu frequencímetro, que ele consegue medir como é que é a frequência cardíaca dele durante o treino e ter uma estimativa boa do gasto energético dele do treino. Mas se você não tem isso, a gente tem que usar fórmulas. Se o seu paciente não tem, de certo modo é a forma mais fácil da gente fazer no consultório, é usar as fórmulas. E aí, querendo ou não, a gente tem erros de fórmulas, estimativas, informações subjetivas. E por isso que é extremamente importante a sua anamnese buscar o máximo de informação possível. Do tipo, qual é a intensidade, qual é a duração. No caso da corrida, qual é o pace. No caso da bike, qual é a velocidade, qual o watts que ele utiliza, ou que ele realiza o treino, a maior parte do treino, né? Se esse treino é intervalado, a que velocidade que ele vai, qual é a velocidade que ele entra de recuperação, quanto tempo eu treino, para você poder também pensar na exclusão de quanto tempo ele não está treinando, quando ele fica intervalando. Então, o máximo de informação possível que você puder resgatar do seu paciente durante o treino, sobre as informações do treino, é importante. Então, você tem que usar escalas, como a própria escala de Borg, a escala de Borg adaptada para você conseguir ter uma noção de quão real é aquele gasto energético durante o treino para você utilizar as tabelas de equivalentes metabólicos. Tabela de gasto de equivalente metabólico que a gente usa bastante aí para fazer esses cálculos, tá? Então, dos matches. Né? Porque às vezes a gente tem uma superestimativa desse valor de match porque a gente não tem informações precisas, então eu preciso buscar o máximo de informação possível. Então, para isso, eu preciso também entender o que é considerado exercício, treinamento, né? Porque é muito diferente ir de bike para o trabalho ou pedalar como um treino. Se eu estou de bike para pedalo, eu vou lá, venho para a clínica de bike, vou pedalando na minha velocidade tranquila, confortável, e talvez eu nem considere isso treino, deslocamento, né? Atividades diárias. Mas se eu vou pedalar para treinar, a minha intensidade é muito diferente. Eu tenho controle de frequência cardíaca que eu vou fazer, eu tenho controle talvez de watts, no caso do ciclismo, tá? Se eu faço indoor. Então eu tenho parâmetros para poder estimar melhor isso. E ainda eu tenho ali a massa livre de gordura. E aí eu tenho erros possíveis também de avaliação dos seus diferentes métodos. Isso é uma aula para a gente fazer num outro momento. Qual é o método mais adequado para você fazer a avaliação? Eu digo para vocês que o método mais adequado, se você conseguisse fazer com o seu paciente, de padronização prática, talvez seja o DEXA. O paciente pode ir numa clínica de imagem e realizar uma densitometria de corpo inteiro, Dual Energy X-Ray Absorptiometry. É uma avaliação por raio-x do corpo inteiro, onde é o mesmo aparelho que geralmente se faz a densitometria óssea, só que de corpo inteiro, e eu consigo dividir em 3 compartimentos. Massa gorda, massa óssea e massa livre de gordura. Ou massa magra, tá? Mas isso não é tão aplicável e prático no consultório. Então, a gente tem aí bioimpedância, dobras cutâneas. Ambos têm efeitos, desvantagens e vantagens. Né? Mas entre eles ainda, as dobras cutâneas são muito mais previsíveis e assertivas na hora da gente realizar, até porque a gente consegue ver aonde e consegue ter
controle de erro, certo? Diferente do bioimpedância. Mas a gente pode fazer uma outra aula sobre isso um outro dia. E para isso você precisa ser treinado. Você precisa ter uma boa mão para poder fazer uma boa avaliação, para poder escolher uma boa equação, para você poder errar menos, porque são métodos que são passíveis de erros. E aí a gente tem o erro intra-avaliador, entre avaliadores, e o erro da fórmula, o erro, enfim, né? O erro sobre erro. Mas ainda assim eu tenho, de certo modo, conheço, tá? Mas isso a gente faz um outro dia, uma outra aula sobre isso.